Olá, olá, olá. Tô aqui então para falar, provavelmente, do antepenúltimo livro que eu li este ano, porque depois desse tem mais um que eu li, mais um que eu estou lendo, que eu não sei se terminarei até o fim do ano, então provavelmente o antepenúltimo livro de 2025. E é um livro autenticamente brasileiro, Lampião na Trilha do Cangaço, do Moreira de Acopiara. E é um livro que é todo escrito em cordel. Eu comprei ele porque eu vi que ele era cordel. Cordel geralmente não vem em formato de livro, mas esse aqui estava em formato de livro, achei curioso e comprei. E eu gosto muito de cordel. Quando eu era pequena, meu avô ele sempre soube assim vários cordéis compridos, sabe? E até ele viveu até os 101 anos de idade. E até um pouco antes do seu falecimento, ele sabia ainda recitar cordel de cabo a rabo, porque às vezes você pega um folhetim de cordel, são várias páginas assim, sabe? Com que contam uma história assim, nesse formato de poesia que é o cordel, né? E meu avô adorava, era louco por cordel. Embora ele não fosse nordestino, a família dele era migrante do Ceará pro norte, né? Ele nasceu em Itaituba, no Pará, e era um pouco naquela época do ciclo da borracha, né? Então teve muita migração de nordestino pro norte por conta de trabalho, né? Meu avô, o pai dele era seringueiro que trabalhava naquela época da borracha, né? Enfim, Fordland, Cidade Fantasma, assim, coisas para falar quando, quando eu decidi falar do livro de Fordland, que talvez eu tenho que terminar de ler. Enfim, tô dispersando. Enfim, só pra tudo isso pra falar que eu gosto muito da literatura de cordel. Vi no sebo este livro, resolvi comprar e foi muito legal, porque me lembrou muito o meu avô, que sabia recitar bastante cordel. Então eu tenho, com esse tipo de literatura, eu tenho um pouco esse lado dessa memória afetiva, né? Fazia muito tempo que eu não lia cordel. Eu ainda tenho os folhetinhos do vô aqui que ficou comigo. Os folhetinhos de cordel, mas de qualquer forma fazia tempo que eu não lia. Que eu não via algum cordel. Então foi muito legal ter lido este livro aqui do Moreira. E o título diz Lampião na Trilha do Cangaço, embora o título seja esse, ele de longe não fala só de Lampião. Ele fala um pouco de todos os cangaceiros ali da época do Lampião, desde Lampião. Ele conta a história do Lampião, mas de vários outros personagens ali do bando de Lampião, porque muitas vezes a gente tem a tendência de resumir o cangaço ao Lampião, mas o Lampião foi um dos principais cangaceiros, mas foi um dos cangaceiros desta época. E assim, eu comecei a ler, só que é poesia, né? Cordel é poesia. Poesia se lê em voz alta, porque tem essa sonoridade, assim, sabe? Então eu li esse livro aqui acho que em 2 dias, sabe? Eu ficava aqui em casa, assim, lendo em voz alta, porque é aí que você consegue sentir a musicalidade, o ritmo, né, do texto. E foi muito bom, assim, sabe? Porque daí eu aprendi muita história do cangaço, dos cangaceiros que eu não conhecia, sabe? Ele conta tudo. E ele não dá uma visão romantizada, porque querendo ou não, os cangaceiros, eu sempre tive meio que essa imagem, eles são um pouco os vikings brasileiros, assim, sabe? Eu não lembro onde que eu vi essa referência. Talvez com o Peninha, não sei. Mas eles são um pouco os vikings brasileiros, né? Que se conta muita coisa, tem tudo uma mitologia em volta dele, o imaginário em torno dos cangaceiros. Então, às vezes tem gente que fala, não, são os bandidos, não fazem nada, são os terroristas.
E daí tem gente que fala, não, porque eram os Robin Hoods do Nordeste, então. E eu gostei bastante, porque aqui dá pra ver que o Moreira de Acopiara, que ele fez uma vasta bibliografia, ele estudou muito o cangaço pra poder escrever esse livro, dá pra ver. E ele trouxe várias facetas, várias imagens. Ninguém é santo, ninguém é demônio aqui nesse livro, sabe? Tudo tem nuances, assim, sabe? Por exemplo, o Lampião, ele sofreu muito novo, por isso que ele acabou indo pra trilha do cangaço. Isso não vai ser usado de forma nenhuma como uma justificativa para as maldades que ele fez. Enfim, eu achei que o autor aqui ele não romantiza de forma alguma. Inclusive, tem várias anedotas aqui que são contadas aqui nos cordéis, que são anedotas que vão mostrar uma face mais humana dos cangaceiros, mas tem anedotas também que você vai ficar tipo, cara, eles eram muito ruins, sabe? Eram realmente bandidos. Eu gostei bastante. E tem muita história. Tem história de várias pessoas que faziam parte, por exemplo, aqui acabei abrir aleatoriamente aqui na página do Bem Te Viu, Rivaldo Zé Baiano, sabe? Então, assim, tem várias histórias que vão ser individuais das pessoas que faziam parte do bando do Lampião, mas também histórias que são um pouco mais contextualizadas, como, por exemplo, do Padre Cícero, que era um personagem muito importante da época. Eu achei engraçado, por exemplo, aqui tem uma história que eu não conhecia, mas que, por exemplo, o Lampião, ele queria... O Padre Cícero foi falar com o Lampião. O Padre Cícero, não, se não me engano, foi um amigo dele. E ele queria sair do cangaço, porque o Padre Cícero ofereceu para ele uma patente de capitão, munição, dinheiro, tudo, em troca da proteção dele contra o avanço da coluna Prestes. E só que daí o Lampião tava lá em Juazeiro, todo tranquilo e tal. Ele falou assim, tá bom, então eu topo, vamos ter patente de capitão, vou sair dessa vida de cangaço e tal, então eu topo, vou defender. Isso uma conversa meio que com o Padre Cícero ou com o amigo dele, não sei mais. E daí ele fala, então tá, topo, né? Eu vou proteger da coluna Prestes e vou ter a minha patente de capitão. Só que o Padre Cícero ofereceu uma patente de capitão que não tinha serventia nenhuma, que não tinha validade, tipo, legal, assim, vamos dizer assim. E o Lampião ficou sabendo disso, pegou e se mandou. Se mandou com munição, com um monte de coisa, se mandou. Assim, sabe? Tem várias histórias assim que fazem parte da história do Brasil e que eu não sabia aqui. Tem de todos os bandos. E daí ele contou aqui várias histórias de várias pessoas que se uniram ao bando de Lampião, né? Que acabou sendo um dos principais bandos de cangaceiro da época. E eu achei muito interessante ler. Por exemplo, também eu achei que ele foi muito transparente também no papel das mulheres no bando. As mulheres, quando começaram a entrar no bando, muitas eram porque vinham realmente de famílias assim miseráveis, que não tinha muita opção. Eu fico imaginando aquelas pessoas simples que olhavam assim, sabe? Todo aquele bando emperiquitado, assim, entrando na cidade e tal, ficou impressionados, aquela gente interior e tal. Então deve ser assim, realmente, elas deviam se sentir assim, glamurosas em entrar pro bando. E só que aqui o autor, ele é bem claro também que não era fácil, assim, sabe? Tipo, o bando em si, ele se tornou um pouco menos violento depois com a entrada de mulheres, mas as mulheres, elas estavam ali para ser mulheres dos cangaceiros, para servir os cangaceiros, assim, então mesmo que a gente ouça muita coisa assim, Maria Bonita, a Lídia, eu vou falar um pouco da história da Lídia, qual mais que tinha umas menininhas, assim, bem novinhas, assim, que entravam pro bando, assim, sabe, umas adolescentinhas, assim, sabe, e a gente ouve toda essa história, essa mitologia, esse imaginário em torno delas, mas elas sofriam bastante, assim, sabe, apanhavam e tal. E o autor, ele é bem claro, assim, sabe? Eu achei ele bem... Eu gostei bastante, não é nada muito poluído de imaginário, não é nada também muito julgador, não. Ali ele tá contando a história, realmente informando a gente, os leitores. Eu gostei bastante. Uma das histórias que eu
Não que eu exatamente tenha gostado, mas uma das histórias que mais me marcou aqui é que eu gosto muito de ler, às vezes eu não gosto da história, mas mesmo quando eu assisto filme, é a mesma coisa. Às vezes tem uns filmes assim que você olha e que às vezes você lê ou vê coisas tão repetitivas que você não sente muitos sentimentos enquanto você vê ou lê, sabe? E eu gosto de sentir sentimentos, assim, sabe? Seja de tristeza, seja um incômodo, assim, sabe? Algo que me faça pensar, algo que me faça sentir algo. E uma das histórias que eu mais gostei, assim, de ter lido foi a do. Foi a da Lídia com o Zé Baiano. E que é uma história muito triste. No final, é uma história muito, muito, muito triste, assim, sabe? Mas no jeito, assim, quando você lê o Cordel e no jeito que o Moreira de Acopiara, assim, conta, assim, sabe? Você fica com uma empatia danada pela Lídia, uma mulher valente, sabe? Fez besteira, mas é uma mulher valente. Você, de certa forma, tem empatia também pelo Zé Baiano, mais ou menos também, porque o que ele fez foi muito mal. Não quero dar espaço. Se quiser, vá pesquisar a história desses dois. Vá pesquisar a história. E daí tem o Ben TV no meio de toda essa história aí. Mas, enfim, o cordel que ele fez aqui para explicar essa história é um cordel que eu achei bem triste e que foi um dos que, se eu pensar aqui no livro, seja essa parte do Padre Cícero ou seja essa parte do cordel da Lídia e do Zé Baiano, acho que foram as que eu mais reti, assim, na minha memória, assim, sabe? Enfim, foi muito bom ter lido esse livro, eu gostei bastante, sabe? E como eu falei, a poesia é para ser escutada, então eu li ele em voz alta, sabe? E eu gostei demais, assim, me deu um calorzinho, assim, no coração, sabe? Ter lido este livro, gostei bastante. Ele pesquisou bastante, o autor faz parte da Academia Brasileira, isso tudo ali aqui em volta, ó, aqui do lado, ó. Ele faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E é muito legal, se alguém estiver assistindo que nunca leu um cordel, não tem o hábito de ler o cordel, leia, porque faz parte da nossa cultura, especialmente do Nordeste, faz parte da história brasileira, e é uma forma de comunicação que era bem popular. Então acho que é muito legal a literatura de cordel. É isso que eu falei, por exemplo, do meu avô até os 100 anos de idade, o bichinho recitava cordel assim, sabe? Era impressionante, assim, sabe? E é algo que, sei lá, sabe? É uma forma de comunicação de literatura mais popular, mais acessível e que mostra muito da nossa cultura. Então é bem legal, realmente. Recomendo este livro aqui. Como eu dou nota para todos os livros que eu leio, estamos quase no final do ano. Então, já, Feliz Natal, porque eu acho que eu não vou conseguir gravar o vídeo do meu próximo livro antes do Natal, porque eu vou viajar. Mas então tá, Feliz Natal já. Mas então, vamos para a parte fatídica da nota. De 0 a 10, eu adorei ter lido esse livro, mas eu sou completamente parcial, porque realmente foi um livro que eu gosto muito de cordel e lembra muito o meu avô. então assim, me toca de uma forma particular, né? Literatura de cordel. Fazia muito tempo que eu não lia. E como sou eu que dou as notas baseadas na minha opinião, nos meus sentimentos, o canal é meu. Eu decido, então, assim, de forma bem parcial, eu acho que eu vou dar um 9,2, uma ótima nota, entre 0 a 10, vou dar um 9,2. Realmente, eu acho que deve ter sido a segunda maior nota que eu dei esse ano pros livros. Realmente. Talvez seja final do ano, época natalina também, que eu realmente tô pensando, nos últimos livros tô bem... Ai, que mentira! Eu ia falar que eu tava mais generosa nos últimos livros, o último livro que eu gravei foi Sufi, Meu Amor, que só ataquei ele pau. Não, então tá, não. Eu realmente não tô mais generosa. Realmente, foi um ótimo livro. Se alguém estiver vendo esse vídeo e quiser ler, começar uma literatura de cordel, saber um pouco mais da nossa história brasileira,
especialmente do cangaço, de uma forma que não romantiza, de uma forma que é que é bem realista, assim, sabe? Leia esse livro aqui. É a Lampião na Trilha do Cangaço, de Moreira de Acopiara. Recomendo. E o próximo livro, que eu sempre dou a palhinha do próximo livro, então vai ser um livro que vai ser... Eu não sei quando que eu vou gravar, porque é um livro que fala de tanta coisa complexa, que eu acho que na minha cabeça eu ainda tô processando todas as informações desse livro, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Cara, eu demorei pra ler, eu li ele em 2 partes, né? Porque eu comprei esse aqui que são 2 volumes. Daí dá umas 1000 páginas por aí, eu acho. E assim, é Dostoiévski, assim, sabe? Cai numas questões assim, filosofada. Mas vamos deixar pra próxima, então. Vamos ver se eu consigo gravar logo. Mas então é isso. Este foi o livro de hoje, livrão. E até a próxima.